Olá, gente, tudo bom? Vamos dar início aí à nossa última aula de botânica. Vamos falar de um assunto bastante interessante chamado fito-hormônios. Então, o que são fito-hormônios? São hormônios vegetais. Então, são hormônios, então, no próprio nome diz aqui, ó, hormônios produzidos por vegetais. Fito é uma denominação de vegetais. O que definiria um hormônio vegetal? Então, são substâncias produzidas pela planta em diversos órgãos vegetais, mas geralmente transportados para outras partes da planta onde exercerão seus efeitos. Então, assim como os nossos hormônios, a gente produz hormônios, por exemplo, na tireoide, que atuam sobre todo o nosso corpo. Nas plantas também, então os hormônios vão ser produzidos em determinada parte da planta, no ápice apical, no fruto, na semente, e isso vai ter um efeito em outra região dessa planta. Regulam o desenvolvimento e o crescimento vegetal. Eles são produzidos e atuam em baixíssimas concentrações, tanto é que às vezes é bem difícil de determinar a concentração desses hormônios e de saber, né, a descoberta deles também demorou bastante tempo por conta dessa baixa concentração, e possuem efeitos diferentes dependendo do tecido em que ele vai atuar. Então, essas são as características gerais dos fito-hormônios. Quais são os fito-hormônios? São vários, só que para o ensino médio aí a gente seleciona esses daqui para falar mais especificamente: auxinas, giberelinas, citocininas, etileno e ácido abscísico. Então vamos ver a função de cada um desses. As auxinas todos esses hormônios, na verdade, são grupos de hormônios, são várias moléculas que a gente coloca dentro de grupos aí, e o primeiro grupo que a gente vai ver são auxinas. As auxinas, o principal desses hormônios é o ácido indolacético, ou AIA. Aonde é produzido a maior parte das auxinas? No ápice do caule, e pode atuar desde aqui até a raiz. Também é produzido nos primórdios de folhas jovens, sementes e frutos em desenvolvimento. As auxinas, elas têm algumas funções, como por exemplo o alongamento celular. Então a atuação dessa auxina vai fazer com que a célula se alongue. Então, só que isso depende da concentração e da sensibilidade daquele tecido que a auxina está atuando para promover ou inibir esse alongamento. Esse gráfico aqui, ele aparece em muitas questões de vestibular e indica essa sensibilidade diferencial aí das auxinas. Então, na raiz, uma concentração pequena de ácido indolacético vai produzir um estímulo ao alongamento. No entanto, se você começa a aumentar a concentração, inibe o crescimento da raiz, sendo aqui, ó, porcentagem de inibição, porcentagem de indução de crescimento. Então, pequena concentração vai induzir o crescimento radicular. Se passou um pouco desse mínimo aqui, vai inibir o crescimento radicular, vai impedir que a raiz se expanda. No caule, precisa de mais auxina do que na raiz para acontecer esse estímulo de alongamento, e também acontece um crescimento até um determinado ponto. Se aumentar muito a concentração, inibe também o crescimento caulinar. Então existe um máximo aí de atuação, né, de concentração para a atuação do ácido indolacético, da auxina. Esse alongamento celular, ele promove e controla, por exemplo, os movimentos vegetais. Existem vários movimentos vegetais, aqui a gente só vai falar desses dois aqui, fototropismo e geotropismo. O fototropismo pode ser, tanto o foto quanto o geotropismo, pode ser positivo ou negativo. Significa que positivo vai atrair, vai promover o movimento em direção daquela força, e negativo vai afastar o movimento daquela força que está acontecendo ali. No caso, fototropismo, no caule é fototropismo positivo, o caule vai em direção à luz. Na raiz é fototropismo negativo, a raiz vai contrária à luz, né? No caso, vai colocar suas raízes para dentro do solo, onde não tem luz. Do ponto de vista do geotropismo, é o inverso. O caule vai ter geotropismo negativo, então
vai fugir do solo, né? Vai fugir de uma parte mais escura. Enquanto a raiz tem geotropismo negativo, onde a raiz então é atraída, entre grandes aspas aí, pelo solo. Como que isso acontece? Pela ação da auxina. A auxina é um hormônio que a gente chama de que é fotofóbico. O que é fotofóbico? Ele tem fobia da luz, então a auxina foge da luz. Ela é produzida aqui no ápice. Se tiver, né, uma exposição normal, né, assim, integral, ou esqueci a palavra, enfim, em toda a região da planta, a auxina ela vai se distribuir de forma uniforme. Uniforme é a palavra. Então, se tiver uma distribuição uniforme de luz, vai ter uma distribuição uniforme da auxina. No entanto, se você tiver o posicionamento da luz em mais direcionado em um local, como a auxina é fotofóbica, ela vai fugir aqui da luz. Só que ao fugir da luz, ela se concentra em um lado. Como a auxina no caule promove o crescimento, então o caule vai se movimentar em direção à luz. Então é por isso que as plantas vão em direção à luz, por conta da ação da auxina. Na raiz, o efeito da auxina também é visto. Então, se você pegar um caule, uma planta inteira, retirar essa planta, colocar ela na horizontal, a gente percebe, a gente sabe que a planta, a parte de cima vai crescer, né? A parte do caule vai crescer para cima e a parte da raiz vai crescer para baixo. Por que isso acontece? Veja, a iluminação está acontecendo de forma diferente, tanto para cá quanto para cá. E a gente vai ter a ação, então, por exemplo, da auxina. Se você tiver uma fonte luminosa aqui, essa luz vai vir para cá e a auxina vai se concentrar nessa parte de baixo, promovendo o crescimento para cima do caule. Da mesma forma, se a luz estiver aqui, a auxina vai se concentrar mais nessa parte de baixo. Só que na raiz, o estímulo é ao contrário. A maior concentração de auxina vai inibir o crescimento. Nessa região aqui de cima, onde tem menos, vai fazer com que promova o crescimento. Então, a raiz vai crescer para baixo. Isso explica o geotropismo positivo da raiz e negativo do caule, tá bom? Também tem outra função, né? Além dessas que a gente falou, a auxina também promove dominância apical. Então, quanto mais auxina produzida pela gema apical, menos as gemas laterais, os meristemas laterais, vão crescer. Se você vier aqui, isso é chamado de dominância apical. Então, é a parte dominante que cresce, é o ápice que vai crescer, e não as laterais. Quando você corta a gema apical, as gemas laterais vão crescer. Então é por isso que quando a gente vai podar uma árvore, a gente corta a parte de cima e ela fica mais cheia de folhas na parte embaixo. Por quê? Você está retirando a dominância apical. Dá para você promover ou provar isso ao fazer a retirada do ápice. Você coloca uma pasta de lanolina, que é uma pasta transparente com auxina. Aí você vai ver que as gemas laterais vão ficar dormentes, não vão se desenvolver. Então, uma outra função é essa dominância apical e inibição, consequentemente, inibição das gemas laterais, dos meristemas laterais. Além disso, promove estímulo do desenvolvimento dos frutos e inibição de queda de folhas e frutos. A gente vai ver isso daqui mais no final, tá certo? O próximo grupo são giberelinas. As giberelinas, né, é um grupo sintetizado principalmente no ápice de caules e folhas jovens, mas também encontra-se em grande concentração em frutos. Então, as giberelinas podem desenvolver o fruto. Isso daqui tem uma foto de um experimento onde se aplicou giberelina a mais do que o natural. Então, essa foto aqui de um cacho de uva sem o tratamento de giberelina e esses dois aqui com a aplicação de giberelina. Então, vocês percebem que existe um maior número de uvas e às vezes até um crescimento, né, da uvinha, né, do bago da uva. Então, é um hormônio que pode ser usado, inclusive,
para promover o crescimento de frutas e produzir frutas maiores para o produtor e vender mais para a gente. As gibberellinas também podem promover o alongamento do caule e a quebra da dormência das gemas caulinares. Essas duas fotos aqui, então, é para a gente verificar, né, para perceber esse alongamento do caule. Então aqui, plantas sem aplicação de gibberellina e aqui quando o pesquisador aplicou gibberellina. Olha o tamanho do caule. Perceba que é diferente da auxina. A auxina vai promover o crescimento natural, como por exemplo aqui nessa planta de tomate. Então a auxina promove o crescimento. A gibberellina, um excesso de gibberellina vai produzir um caule maior, um alongamento do caule, e não o que a auxina faz com o crescimento geral da planta. Beleza? Outra função da gibberellina é a germinação de sementes. A gibberellina ela é produzida pelo embrião, que é lá dentro da semente, que atua em determinados tecidos e vai fazer com que eles produzam enzimas que vão transformar os nutrientes, né, o endosperma em nutrientes para o embrião. Então, as gibberellinas atuam na germinação. As gibberellinas podem ser, inclusive, usadas no processo de produção de cerveja, porque as sementes de cevada elas precisam estar germinadas ou germinando para você produzir cerveja. Então, é possível usar a gibberellina para induzir essa germinação, beleza? Próximo grupo são as citocininas. As citocininas, né, um hormônio produzido em maior quantidade nos ápices apicais de raiz, então, né, de crescimento para crescimento radicular. Atuam em conjunto com a auxina e é transportada pelo xilema. O que a citocinina faz? Divisão, auxilia na divisão, ocorre um estímulo da divisão celular. Pensa no nome, citocinina, cito de célula, né? Então promove a divisão celular. Então estimula o desenvolvimento também de gemas laterais, né? Pode ser que com o estímulo de citocinina aconteça a promoção de gemas laterais na planta. É possível também usar a citocinina para produzir plantas em laboratório. Dá para pegar um pedaço de planta, cultivar em meio de cultura e, dependendo da concentração de citocinina e auxina, dá para a gente promover, por exemplo, com mais citocinina, com um pouco mais de citocinina, um pouco mais de auxina, um pouco menos de citocinina, a gente promove raízes e depois promove caules, tá? Na verdade, as concentrações não estão equivocadas. Mais citocinina vai produzir raiz, mais auxina vai produzir caule, beleza? Citocinina também ajuda a atrasar o envelhecimento, que a gente chama de senescência das folhas. Então, quanto mais citocinina, mais verdinha está a folha. Quanto menos citocinina, mais amarela está a folha. Se a planta tiver um tratamento de citocinina, então se você pegar o hormônio e passar citocinina na folha, é possível atrasar esse envelhecimento, beleza? É um experimento que dá para ser feito. Um dos últimos hormônios que a gente vai ver é o etileno. O etileno é um gás, então ele não é transportado pela planta, pelo xilema ou pelo floema, ele é eliminado na atmosfera. Produzido por quase todas as partes da planta e possui grande capacidade de se difundir, né, de ir para outros ambientes e promover as suas ações. Uma das funções é a inibição do crescimento de raízes e de gemas caulinares, mas o que a gente mais entende, né, ou mais lembra do etileno é justamente o amadurecimento dos frutos. É o etileno que faz com que os frutos amadureçam. Por isso que você já deve ter percebido que se você pegar um cacho de banana super verde, colocar perto de um cacho de banana que está bem maduro, esse cacho de banana ele vai amadurecer super rápido. Por quê? Porque a banana madura vai estar eliminando etileno e fazendo com que os frutos amadureçam. Uma forma de você amadurecer forçadamente uma planta, um fruto, é você pegar, por exemplo, uma maçã, que é grande produtora de etileno, e colocar dentro de um saco ou dentro de uma embalagem de papel, que é melhor,
um outro cacho aí de frutas que você quer que amadureça. A banana é um ótimo exemplo para isso. Então aí você coloca um fruto maduro com um fruto verde e por conta da ação do etileno vai acontecer esse amadurecimento, tá? Outra função é a senescência de flores e folhas. Então, é que a gente chama também de abscisão foliar. O que acontece? A auxina, ela promove, né, a manutenção da folha. Então, se a planta está nova, a folha está produzindo bastante auxina. A partir do momento em que essa folha começa a ficar mais velha, a auxina começa a diminuir e o etileno começa a ser produzido. E aí esse excesso de etileno faz com que essa região aqui quebre, tenha uma região de abscisão foliar. E aí então a folha cai, né, quebra ali naquela região e cai. Beleza? Então essa é uma ação também do etileno. E por último, a gente vai falar do ácido abscísico. O ácido abscísico também é sintetizado em grande parte das plantas, grande parte do corpo das plantas, né, principalmente nas partes verdes, transportado pelo xilema e pelo floema e está ligado a situações de estresse. Qual situação de estresse? Por exemplo, não é uma situação de estresse, mas tem a ver com inibição de sementes. Uma semente, ela tem que estar dormente ali para que ela consiga sobreviver um determinado período, para depois, só numa condição adequada, o embrião vá germinar. Então é o ácido abscísico que vai promover essa dormência. Também inibe o desenvolvimento de gemas laterais, porque se você pensar, né, para que você vai crescer de forma lateral se você está numa situação, por exemplo, de estresse, falta de água, falta de nutrientes. E principalmente uma atuação no fechamento estomático. Então, se a planta está com falta de água, o estômago tem que estar fechado. O ácido abscísico também vai favorecer esse fechamento estomático. Beleza? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Façam um resumo da aula, estudem, façam a lista dos exercícios, depois retome a essa aula para ver, né, ao resumo, para ver se você entendeu tudo. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima.